Olá, mais um dia, mais um vídeo, e um tema tem chamado a minha atenção porque tenho visto em diversas situações um assunto que muitos cristãos denominacionais não estão apercebendo. Trata-se de um tema entretenimento. O entretenimento, ele tem, nesses últimos dias, perante a Escritura Bíblica, tirado a atenção do cristão da palavra. A palavra é nobre, a palavra é viva. E o primeiro conselho de Deus, conforme o seu primeiro mandamento, que diz que amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o coração, de todas as tuas forças, de todo o entendimento, enfim, Deus em primeiro lugar na sua vida, né? E a palavra, ela é saborosa, porque ela te atrai, e quanto mais você se alimenta da palavra, mais tem desejo de se alimentar. Mas nesses últimos tempos, nós temos visto que o entretenimento tem se achegado no mundo, e para ser mais exato, dentro de diversas denominações religiosas, o entretenimento tem feito parte do chamado culto. Eu recentemente vi uma denominação promovendo baile lá dentro, música e homens dançando com mulheres, ou seja, irmãos e irmãs daquela denominação dançando músicas. Isso é o entretenimento. Enquanto se ocorre isso, a palavra está longe, Cristo está longe, né? Mas voltando para a sociedade em geral, nós podemos ver como Satanás tem desviado a atenção das pessoas da palavra. Ou seja, oferece entretenimento de maneira que as pessoas fiquem presas àqueles tipos de entretenimento, né? Eu vou tomar como primeiro os programas de televisão, né? Começando por novelas, que fazem muitas pessoas viciar nessas novelas, não podendo, em hipótese nenhuma, por causa do vício de assistir a novela, abrir mão para dar ouvido à palavra. Essas novelas que o mundo produz têm tirado as pessoas, né, da palavra, da igreja cristã, né? E não só as novelas, mas séries, né? Os aparelhos celulares com as piadinhas que chegam para muitas pessoas para darem risadas, né? Filmagens de situações animalescas, filmagens de situações de tirar sarro, né? De abusar de pessoas ou de situação, né? Eu observo isso e volto lá atrás, né? Lá 2000 anos atrás, quando o Senhor, né, foi preso, e ali ele foi chicoteado, maltratado, e se vocês observam que os soldados batiam nele com os olhos vendados e dizia: se tu és um profeta, o filho de Deus, diga quem te bateu.
faziam zombaria com o Senhor. E isso tudo para entretê-los, né? No entanto, que até mesmo hoje nós podemos observar, né, situações paralelas, como as perseguições em diversos países do Oriente, de pessoas que matam por bel prazer, pessoas que são levadas a cativeiro por bel prazer e são maltratadas, e aqueles que fazem esses maus riem, tiram sarros, né? Então, nós começamos a observar que dentro das igrejas, então, já existem vários entretenimentos. Na mídia existem vários entretenimentos, né? Até mesmo nos populares aplicativos como Facebook, como o Twitter, WhatsApp, tem servido para atrair as pessoas de maneiras a ocupar o tempo delas, para que elas possam sorrir, né? Nada contra as pessoas sorrir, nada disso, mas por uma alegria falsa que elas sorriem. A alegria maior que nós encontramos na palavra nos faz nos deliciar, regozijar, e isso está acontecendo nesse tempo final. As pessoas estão largando mão da palavra para viver fantasias e ter entretenimento. Vamos olhar aqui no Brasil, né, os carnavais, onde as pessoas ficam 3, 4, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, 4 a 5 dias participando dessa festa diabólica chamada carnaval. E onde ficou a palavra? Ficou a palavra de lado. Nem sequer lembram que existe um Deus que reprova esta situação, né? Então, quando nós paramos para ver, eu me lembro que uma das mensagens do profeta William Branham, né, ele diz assim na mensagem Apocalipse capítulo 5, primeira parte, no parágrafo 115, que ele diz assim, olha, esta igreja nunca pode se comparar com o mundo. Como pode você e seu entretenimento da igreja ainda se comparar com a loja maçônica ou algumas daquelas pessoas que podem se entreter, né? Esses são seus terrenos. Não trate de ir a seus territórios. O que ele está dizendo aqui, irmão? Fique afastado dessas coisas, sabe? Não faça parte disso, porque quando você faz parte disso, você está concordando com aquilo que eles fazem, e isso está também te afastando da palavra, né? Eu vou ler também outra parte que está numa mensagem de Deus, a presença de Deus não reconhecida. Olha, veja bem, o que acontece é assim, olha, observa bem, a presença de Deus não reconhecida. Eu quero olhar o parágrafo 104, olha só o que o profeta William Branham está dizendo aqui, observa, olha aqui, ele diz assim, é isso que o mundo quer hoje, é uma porção de entretenimento, não quer o evangelho, eles querem ser entretidos. Esse vídeo que eu estou fazendo agora, estamos vivendo um período chamado de Copa do Mundo do Futebol. As pessoas estão ligadas, né, no acompanhamento do desenrolar
dos jogos, cada um das nações as suas seleções, e vibrando, e adorando, bebendo, não é? Ou seja, o ditado mundano, curtindo as coisas que estão acontecendo, né? É uma forma de entretenimento, né? Agora, eu sei que muitos que estão vendo esse vídeo vão até me criticar, porque vão dizer, mas isso é normal. Sim, é normal, desde que não se aparte a palavra da tua boca. Porque se nós olharmos o que Jesus disse na sua palavra, quando ele diz, medite nas Escrituras dia e noite, pois sabeis ter nela a vida eterna. Ele está dizendo meditar, não apenas ler, né? Porque quando você tem Cristo, ou seja, quando você teve um novo nascimento, nada, mas nada das coisas do mundo te interessa. Seja novelas de televisão, seja futebol, seja os WhatsApps, seja esses Facebooks, seja esses Twitter, seja, enfim, tudo quanto é forma de chamar a sua atenção para fora da palavra, há um espírito que está atuando nisto, né? E se é um espírito que está atuando nisso, isto é Satanás. Ele está tirando o seu regozijo da palavra para regozijar nos entretenimentos, né? E esses entretenimentos têm tirado muitas pessoas da palavra. Às vezes elas até dizem, mas eu vou num culto. O dia da minha igreja eu vou na igreja, mas quando sai de lá, já quer ir saindo rápido, porque está passando uma determinada novela, um determinado filme, ou um jogo de futebol, né, a qual essa pessoa é torcedora, né? Enfim, ela está dividindo a palavra com entretenimento. A palavra é Deus, o entretenimento é focado do diabo para as pessoas. Ele tem que armar algo para tirar as pessoas da palavra, né? E vendo isso, né, eu quero apontar aqui alguma escritura que fala de zombaria. Para alguém zombar de alguma coisa, eu tenho certeza que trata também indiretamente de um entretenimento. Como eu falei pouquinho tempo atrás, aqueles que castigavam Jesus estavam zombando dele, abusando dele. Eles estavam se divertindo. Diversão é entretenimento. Mas eu quero tomar aqui algum livro, por exemplo, o livro de Jó, por exemplo, no capítulo 34, verso 7, veja só que aquelas pessoas, né, que estavam ali condenando Jó, dizendo para Jó, até mesmo a mulher dele, né, dizendo, sabe, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então essas pessoas estavam 100% longe da palavra e não podia saber o que estava acontecendo realmente. Então Jó, no capítulo 34, verso 7, essa leitura aqui, que diz assim, quer ver, observa, que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água. Ou seja, ele suportou toda aquela zombaria sobre ele, mas ele não arredou o pé, né? Nós olhamos aqui o livro de Salmos, no capítulo 44, verso 13, a mesma coisa. Observa, Salmo 44, verso 13. Olha o que diz aqui no verso 13. Tu nos faz
opróbrio dos nossos vizinhos, e escarnio e a zombaria daqueles que estão à roda de nós. Então, veja bem, se alguém tem que zombar de uma pessoa, principalmente de um cristão, ela está zombando daquilo que esta pessoa crê, que é a palavra, não é? Também no Salmo 79, se nós observarmos aqui, no Salmo 79:4, a gente vai ver novamente a mesma coisa. Observa bem, Salmo 79, verso 4. Olha o que diz aqui, por exemplo: estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escarnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Então, eu sou um cristão, tá? Interdenominacional, ou seja, eu não pertenço a uma organização religiosa. A minha vida é pautada na palavra. Mas o que acontece? Muitas pessoas, até mesmo gente da minha família, de sangue, né, que zombam da minha fé, diz que eu sou fanático e que eu tenho que dar mais atenção às amizades, tenho que rir com eles, tenho que compartilhar com eles as diversões deles, enfim, eles estão zombando de mim. Mas quando eles zombam, eles estão se divertindo com a minha maneira de ser. Assim é cada cristão nesse mundo. As pessoas do mundo zombam dos verdadeiros cristãos, porque eles não praticam as coisas que eles praticam. Um cristão, ele mantém-se separado, né? Como a própria palavra diz, né? Não entre em roda de escarnecedores. Mas às vezes você é levado a essas rodas para ser zombado. E quando estão zombando, eles estão se divertindo. E diversão é entretenimento. Eles estão se divertindo através de você. Porque aquilo que você crê, às vezes eles não crêem. Ou melhor, eles não creem. Para eles não é normal. Para eles é fanatismo. Para eles trata-se de uma pessoa desligada do mundo. Verdadeiramente sim, desligada do mundo, porque as coisas do mundo jazem no maligno. Essa é a realidade, não é? Então, quando nós pegamos aqui todas essas escrituras, como agora o Salmo 123, verso 4, nós estamos lendo aqui coisas que a palavra testifica que um cristão, ele é uma peça de zombaria para o mundo, né? Ele, quando abre a boca para falar, gera descrédito nas pessoas do mundo, né? E com tudo isso, irmãos, a nossa alegria está na palavra. A nossa alegria vem da palavra de Deus. E Deus é o todo suficiente para encher o nosso coração de alegria. Porque um cristão sabe de onde ele veio, aonde ele está e para onde ele vai. O mundo, as pessoas do mundo, não têm isso. Ela sabe que nasceu de um pai e de uma mãe, que vive o tempo moderno, que participa do tempo moderno, né? E que não dá crédito em nada do que ouve da palavra, muitas vezes nem sequer uma Bíblia tem. E quando tem uma escritura, uma Bíblia, muitas vezes está empoeirada nas suas casas, aberta talvez numa estante, numa mesa, ou no Salmo 23, Salmo 91, é o que eles dizem. Eu gosto dos Salmos, mas ler é uma coisa, ser revelado é outra, não é? Então o Salmo 123, no versículo 4, diz: a nossa alma
está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Essa palavra soberbo, nós já ouvimos tanto sobre ela, né? Malaquias 4 fala, né, que os justos pisarão a cinza dos ímpios. Os ímpios também são os soberbos, né? Então, quando a gente lê essas coisas, quanto mais eu falo disso, mais alegria o meu coração sente. Porque Jesus disse que nós deveríamos fazer a diferença. Se nós fazemos a diferença, ou seja, eu não pertenço às coisas deste mundo, eu pertenço às coisas de Deus. Então eu sou diferente do mundo. E todos os meus irmãos de fé são diferentes do mundo. Eles não compactuam com esse mundo incrédulo, corrupto, cheio de pecado, de prostituição. Por isso que o Senhor disse que tinha que destruir esse mundo, porque esse mundo é do maligno. Por que do maligno? Porque nos dias em que Jesus voltou do seu jejum de 40 dias sem se alimentar, o diabo chegou para ele dizendo: olha, Senhor, todos os reinos do mundo, se tu prostrares me adorares, tudo te darei. E Jesus apenas respondeu: vai-te, Satanás. Então, veja bem, quando ele diz que todos os reinos do mundo pertenciam a ele, eu acho que não há dúvida para dizer quem é o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo tem se divertido às custas das pessoas que seguem uma vida correta, plena, vive a palavra, está na palavra, com a palavra, adora a Deus em espírito e em verdade. Então, é muito simples, porque tudo aquilo que se torna entretenimento, na verdade, é para afastar as pessoas de Deus. Porque quando a pessoa se deixa se levar por certos programas, certas piadas, certos tipos de esportes que geram um entretenimento a ponto da pessoa se sentir: eu quero ver o meu entretenimento. Mas agora é hora da gente fazer aquela leitura, de nós nos reunirmos para orar, de irmos para o culto. Não, mas hoje tem futebol, eu quero ir. Então, irmãos, isso quer dizer, deixa Deus de lado para viver a vida própria deles, conforme Satanás organizou esse mundo, né? Então, a vida de um cristão, na verdade, o entretenimento por parte do cristão nada mais é do que louvar e adorar o Senhor com hinos, né? Ouvir sua palavra, adorar, porque quando os hinos são cantados, né, e tocados, e louvor, estamos sempre pensando no Senhor. Agora, os entretenimentos e as músicas do mundo afastam a aproximação de Deus em nossas vidas. Então, esse pequeno vídeo, não sei se eu vou ajudar alguém, mas não quero contrariar ninguém, porque a Escritura ela é muito clara. Cada ser tem o livre-arbítrio para decidir o que é bom para ele e o que não é bom. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher, e a minha escolha foi viver a palavra. Esse é o meu livre-arbítrio. Eu não forço ninguém a me seguir, mas eu tenho o dever de falar, expressando o amor de Deus para com as pessoas, porque Deus não é homem para que minta. Porém, toda palavra do homem é mentira, mas a de Deus é sempre a verdade.
Prezados amigos e irmãos, que a graça de Deus possa tocar em vossos corações e aproximar-nos de Deus, tá? Este vídeo foi feito com esse propósito de mostrar aonde está a sua posição em Cristo. Está no mundo? Se quiser, continue. Se não quiser, volte para Cristo. Agora, Cristo, Ele te dá uma vida eterna de graça. O entretenimento, ele alegra você por alguns momentos e você tem que pagar. E até mesmo para ir para o inferno tem que pagar. Porque todos esses entretenimentos são pagos. Mas Cristo te dá vida eterna e de graça. Deus os abençoe. Se quiser compartilhar esse canal, esse vídeo, se quiser se inscrever nesse canal, tá? É bem-vindo. Eu tenho certeza que eu quero apenas procurar ajudá-los. Não quero interferir em hipótese alguma nos seus pensamentos e nem na maneira de vocês agirem. Mas eu tenho que dizer a verdade. E a verdade está somente nas Escrituras Sagradas. Inscreva, amigos. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.